Sejam muito bem-vindos ao IFC Debate, um programa diferente, trazendo torcedores que fazem parte da nossa equipe, nesse caso, para falar de grandes jogos do Brasil. E o que é que a gente vai falar hoje? Vocês estão vendo aí nosso amigo Richard Baluta, o grande menino Zica, com a camisa do Fantásticos. E nosso querido Guilherme Gordo Melo com a camisa do Verdão. Então o que é que a gente vai falar sobre? Que final eles estão juntos? A final da Libertadores. A final da Libertadores, que será disputada nessa semana, que a gente está divulgando o vídeo. Então a gente vai falar um pouquinho primeiro das campanhas. E para começar, o time que chegou na final primeiro. Guilherme Melo, fala da campanha do Palmeiras. Porra, só porque eu queria interromper duas coisas aqui, o nosso querido Guilherme Melo, né? Que primeiro que esse programa deveria se chamar IFC Rinha, porque realmente é uma rinha, né? São espetáculos ingleses. E ô GM, tá vendo essas duas estrelas aqui, ó? É mundial. Então, salve pessoal. O Richard começou me interrompendo aqui, tal qual a torcida do Santos interrompeu o pré-Zica na final da Copa do Brasil de 2015, lançando cartaz de campeão uma semana antes do jogo. Vamos ver se a sequência se mantém, né? Bom, eu queria primeiro comentar, né, que o Palmeiras chega nesta final da Libertadores a custo de muitos ataques cardíacos, muito torcedor que certamente teve sua expectativa de vida reduzida nessa semifinal contra o River Plate, Deus que me livre. Eu tive que beber tanto álcool nesse dia aí que eu acho que eu não passo no teste do bafômetro até julho, mais ou menos, mas estamos aí, né? Palmeiras do técnico, agora do técnico Abel Ferreira, que é certamente o técnico finalista mais bonito dessa final de Libertadores. Começou, na verdade, a Libertadores ainda com o Pofechô Luxemburgo. Por incrível que pareça, que não só classificou o time, como classificou com uma das melhores campanhas da história. Foi primeiro colocado geral pela 30ª vez aí, o Palmeiras todo ano é o primeiro colocado na fase de grupo da Libertadores. Aí chega mais pra frente, toma um pau. Dessa vez a história foi um pouco diferente, pelo menos. Na Libertadores nós caímos no dificílimo grupo contra o Bolívar, da Bolívia, do nosso amigo Dalense, o Guarani do Paraguai, que disputa com o Palmeiras o título de pai do Corinthians. Inclusive era para ser um Palmeiras e Corinthians nessa fase de grupo, mas né? Inclusive, forte abraço aí, Deco, tamo junto. E além disso, também teve o Tigre da Argentina, que na verdade está na segunda divisão, e conseguiu a vaga porque ganhou a Copa da Superliga, que é mais um desses torneios fubengas do futebol argentino. E aí, como de se esperar, o Palmeiras patrolou quase todo mundo na fase de grupos. A gente estreou fora de casa contra o Tigre, num jogo em que o Palmeiras jogou muito mal, mas ganhou 2-0, gols do Luiz Adriano e do William Bigode. No jogo seguinte, a gente pegou o Guarani do Paraguai em casa, que novamente era para ser um Palmeiras e Corinthians, mas o Corinthians não chegou lá, né? Chupa Anderson. E aí a gente ganhou 3-1, 3 gols de Luiz Adriano. O último jogo com torcida, inclusive, antes da parada para a pandemia, se eu não me engano. Depois, já no retorno da pandemia, a gente ganhou do Bolívar na Bolívia, 2-1, que apesar de ser o Bolívar e apesar de ser um time boliviano, é um feito raríssimo. A última vez que o time brasileiro ganhou na Bolívia, o futebol era em preto e branco ainda. Ganhamos com 2-1, golaço do Gabriel Menino e o Rony naquele jogo, mostrando que ele seria um craque do futebol se ele jogasse no Campeonato Boliviano o tempo todo. No jogo do segundo turno da fase de grupos, a gente foi ao Paraguai pegar o Guarani, não quero passar o jogo na Arena Corinthians contra o Corinthians, mas só mais uma vez para não deixar passar aí, chupa Corinthians. Acabamos empatando em 0-0, já numa das piores atuações contra do time do Vanderlei Luxemburgo, que não é um feito pequeno, porque todas as atuações pareciam que era a pior de todas, mas essa estava de parabéns. Depois nós pegamos um 5-0 contra o Bolívar e um 5-0 contra o Tigre, ambos em casa, que garantiu não só a classificação como primeiro lugar geral da fase de grupos. Nas oitavas de final, novamente a bateção de tambor do torcedor palmeirense e o Pix da tia Leila agiram. Pegamos o Delfim do Equador e mesmo com um surto de Covid intenso, o time jogou basicamente com vários reservas, sócios torcedores que moravam no Equador e tudo. Ganhamos por 3-1 lá e em casa completamos com 5-0. E nas quartas de final, o Libertad do Paraguai, que foi talvez um dos jogos mais difíceis,
pouca gente esperava que fosse um jogo muito difícil e acabou sendo até. O Libertad conseguiu um 1-1 no Paraguai, que o Libertad poderia ter ganho o jogo, inclusive. Teve 2 bolas na trave. No jogo de volta, o Palmeiras jogou tranquilo, fez 3-0, classificou para a semifinal contra o River Plate, né, que está agora recente na memória de todo mundo. O torcedor palmeirense estava esperando aí, na melhor das hipóteses, aí, um 1-1 em Avejaneda, mas aí de forma completamente inesperada meteu 3-0, poderia ter sido 5 tranquilamente. O William perdeu um gol embaixo da trave, teve bola na trave, foi um jogo, o Palmeiras foi até bem superior, mas no jogo de volta, né, a gente viu o que aconteceu. Vou voltar aqui pro jogo da volta. Então, né, e aí tivemos o jogo da volta, Palmeiras e River Plate no Allianz Parque, uma vantagem de 3-0, um corredor da torcida alviverde sendo o terror da OMS, do centro de treinamento até o estádio Allianz Parque. Todo mundo esperava que seria uma classificação até tranquila do Palmeiras, menos os palmeirenses, né, que conhecem o time para qual torcem, sabiam que o risco da palmeirada era grande, e foi realmente o que quase aconteceu. Nós quase fomos eliminados se não fosse a grande atuação do VAR, que foi correta. O River Plate teve um gol que teve um impedimento no início da jogada, teve 2 pênaltis que acabaram sendo anulados também, um porque não foi pênalti, foi uma dobrada de joelho safada do Matias Soares, e o outro tinha um impedimento também no início da jogada. Acabou que realmente o River Plate é um time melhor, é um time mais bem treinado, um time que já vem há 6 anos no comando do Marcelo Gajardo. Teve aí menos da metade dos jogos que o Palmeiras jogou na temporada, e o Abel Ferreira, desde que chegou, então, só teve uma semana completa de treinos em 3 meses de clube, para vocês terem ideia. E depois desse caminho todo, lá estamos no Maracanã. Richa, como é que foi o caminho do seu Santos aí? Posso ir? Então vamos lá. O caminho do Santos, bem, o caminho do Santos eu diria que foi sangue, suor e lágrimas, né? Falando sério mesmo. O Santos, assim como o time do nosso querido GM, começou o campeonato com outro treinador, né? Ou melhor, tipo, alguém começou lá, um idoso começou a beira de campo entregando coletes para os jogadores do Santos. Era ele, Manuel Gesualdo Ferreira, aquele desgraçado. Começou lá no dia 3/3 de 2020, Santos e Defensa e Justiça. E naquele jogo, já o Santos jogando muito mal, né? Conseguiu virar aquele jogo e já mostrou que realmente que era um time de coco roxo, o mínimo, né? Já que o futebol era horroroso, desgracento, como diz o outro. Eu lembro muito bem daquele jogo, o jogo lotado, o Santos não jogou nada aquele jogo, mas conseguiu virar no segundo tempo um gol do Jobson e um gol do Caio Jorge, que o Caio Jorge chuta ainda bem esquisito e o goleiro aceita. Beleza, 2-1, eu até dei, porra, beleza, pelo menos Libertadores a gente não vai se fuder tanto, né? Não vai se ferrar tanto, né? Desculpa o palavrão. Mas daí veio o jogo contra o Delfim, que lembrando, o Santos foi o único time dessa Libertadores, como tinha punição da Conmebol, tudo, jogou todas as partidas em casa, não pegou nenhuma partida em casa com um torcedor nas arquibancadas. Teve a punição e logo o jogo contra o Delfim, que inclusive foi lá na Vila, o Santos já estava sem público por causa daquele episódio da Libertadores. Foi aquele jogo contra o Independiente, né? Isso, aquele roubo, né, contra o Independiente, todo mundo lembra bem, né? Pequeno dia. Então o Santos foi contra o Delfim naquele jogo sem público na Vila e ganhou de 1-0, mas tomou um vareio do Delfim. Até que as estatísticas aqui, lembrando, foram 20 chutes do Delfim ao gol do Santos. E o Santos, acho que o Santos deu 4 chutes. Um dos gols acertou a cabeça do Lucas Veríssimo, um gol meio esquisito, ele meteu para dentro ainda no primeiro tempo. 1-0 para nós, o Delfim pressionou, mas o Delfim era uma desgraça e não conseguiu fazer o gol. Daí veio a pandemia, né? Tudo certo, passou a pandemia, beleza, e volta a Libertadores. Daí, no meio desse tempo da pandemia, o Santos, graças a Deus, trocou de treinador. Foi embora o senhor Gesualdo, né? Ele voltou lá na sua caravela rumo a Portugal, né? Porque ele veio de caravela para cá, né?
Ele quis trazer o amigo dele, o Pedro Álvares Cabral, mas o Cabralzinho não quis vir de volta pro Brasil, achou a terra muito ruim. E daí o Santos contratou ele, Maestro, o nosso homem, né? Maestro Cuca. Inclusive, eu quero fazer elogio, eu quero fazer um comentário aqui, né? GM elogiou Abel Ferreira, eu sou obrigado a elogiar os dotes físicos do Cuca, né? Porque aquele cabelo dele com gel cara, é um charme, né? Entendeu? Assim, o cara realmente é um cara que tem estilo, né? Aquela calça roxa, aquela camisa de santa, aquele colete que não cabe nele, e aquele cabelo com gel, velho. Pelo amor de Deus, cara, que homem é o Maestro Cuca, que homem é Alex Stila. E ele assumiu, né? E o primeiro jogo do Santos dele foi um horror. Santos 0x0 Olímpia, uma desgraça de um jogo. Eu lembro que eu vi esse jogo, o jogo foi 9h30 da noite, eu dormi durante o jogo, porque foi uma desgraça. Eu pensei, danou-se, né? Danou-se, é isso aí mesmo, vamos, se a gente passar, a gente passa, porque o grupo é fraco, mas eu acho que a nem passa. E é isso aí, desanimei. Daí foi o jogo contra o Delfim, Santos novamente tomou um sufoco do Delfim, mas conseguiu ganhar o jogo, 2x1, lá no Equador. Gol do nosso querido Mário Sérgio, o grande Marinho, que homem também, brabo. E o gol do Giamota, milagres acontecem. 2x1 lá no Equador. E daí teve o jogo contra o Olímpia também, um show do Maestro Marinho, né? Maestro Marinho, doutrina e doutrina naquele jogo. Gol dele, gol do Carlos Sanches e gol do Caio Jorge. A gente ainda tomou sustos, ainda fez 1x0, tomou 2x1, mas no segundo tempo apareceu a estrela do Di Marinho e ele foi lá e virou o jogo para nós. Mas ainda nem apareceria, a estrela principal desse Santos não tinha aparecido ainda. Porque apareceu só no jogo, no último jogo da fase de grupos, que o Santos pega o Defensa e Polícia, né? E tá tomando um vareio, mais uma vez. Tá tomando um vareio jogando na Vila. Eis que daí, lá no meio do segundo tempo, o Cuca, ele resolve acabar de brincar, né? Ele olha pro banco e fala, Lucas Braga, vai pro jogo, Lucas Braga. E aí acabou a competitividade, né, cara? Não tem como competir desse jeito, né? Lucas Braga foi lá e fez um gol e deu uma assistência, virou o jogo pro Santos. Surgia a grande figura, né? O maestro, né? Maestro Lucas Braga surgiu naquele jogo. A besta enjaulada com ódio. E daí veio o jogo contra a LDU, foi as oitavas contra a LDU, né? Aquele jogo rapidinho. Eu só queria interromper aqui, porque você deve pedir desculpa ao Lucas Braga até o ano que vem, meu irmão, porque você xingou esse maluco, que você ofendeu. Richard usou palavrões que eu não sabia que existiam, usou termos e linguagens antigas que já estão mortas para ofender o cidadão Lucas Braga, o jogador de futebol Lucas Braga. Então pede desculpa, Richard, pede desculpa. Primeiro, eu faço aqui, desculpa Lucas Braga, e digo mais, quem falar mal desse homem na minha frente, corre o risco de tomar porrada. Ninguém fale mal de Lucas Braga em minha frente. Nunca critiquei. E o Lucas Braga e o Santos de Lucas Braga, né? Foi lá jogar contra ele, deu lá em Quito, lá no Altitude. Todo mundo achava que o Santos ia tomar um vareio lá, né? Até porque o Santos estava cheio de Covid, o Santos estava sem o Cuca, sem o Cuquinha, quem treinou o Santos naquele time, inclusive, foi Maestro Presunto Fernandes, né? Que estava, inclusive, foi o técnico da final do Paulista 2015, nosso querido Presuntinho. Porque ele é Presuntinho o apelido que o torcedor dá para ele, porque literalmente ele tem a forma de um presunto, né? A forma homônima dele é de um presunto. Inclusive o Marcelo Fernandes, tempo que ele ficou fora do Santos, ele acho que ele entrou em depressão e engordou mais ainda, porque ele não tá mais nem em forma de um presunto, ele tá em forma de um pedaço de pernil de porco. Mas é isso aí, né? Ele escalou o time lá contra ele, deu lá em Quito, e o Santos venceu. Partidaça do Marinho naquele jogo, 2x1 lá em Quito. A gente veio pra Vila e tá tudo certo, né? Tudo tranquilo, vamos classificar, é possível perder essa vantagem, né? E o jogo na Vila foi um dedo no rabo e gritaria, né? Porque ó, ele meteu bola na trave, finalizou trocentas vezes. Aquele árbitro fuleiro argentino lá, que eu até esqueci o nome, o que é meio careca, que já apitou final de Copa do Mundo, meteu 10 minutos de acréscimo, claramente querendo beneficiar a LDU, aquele safado,
e o Santos perdeu só de 1-0 e classificou. Foi enfrentar o Grêmio do Renato, né, o melhor futebol do Brasil, o Grêmio bravo, né, o Grêmio estava doutrinando todo mundo, e eu nunca me esqueço, eu lembro que eu estava vindo do mercado, tanto que acabado de receber a notícia que o Soteldo, né, ia ficar fora do jogo da ida, né, e ficaria do fora da volta também, porque estava com sintomas de Covid. Eu abro esse meu celular e olho assim, um torcedor gremista, né, falando assim, isso aí, ó, o Santos tá sem Soteldo, hoje tem que meter 3-0 nesse Santos aí. E eu guardei aquela mensagem com todo o rancor do mundo, né? E pensei comigo, filho da mãe, vamos ver então. E o Santos fez um jogaço na arena, 1-1, mas negociaram a vantagem dos caras, né? Ainda estava em vantagem e tudo mais. O Santos fez um gol com o Caio Jorge meio cagado. Daí depois teve um pênalti que não foi pênalti, mas enfim, né? O cara tava com o braço aqui, bateu no braço, o juizão deu penal. Veio 1-1 para a Vila, né? Daí o maestro o Cuca, né, que é o rei do blefe, o cara, o Cuca, ele é o rei do poker, né? Falou assim, uma coletiva antes, eu acho que a gente vai botar um time mais defensivo, que eu tô pensando em segurar o jogo. E daí o nosso maestro Renato Portaluppi viu aquele jogo, ele vai botar um time mais defensivo, eu vou escalar o meu time sem volante. Meu amigo, deu tudo que o maestro Cuca queria, né? O maestro Cuca chegou no jogo e falou, te peguei, gauchinho. E daí foi lá e aqui, né? 4-1, primeiro tempo foi um vareio de bola do Santos, né? Teve gol de tudo quanto é tipo, tudo quanto é jeito, né? Richard, só uma observação, o primeiro tempo foi um vareio de bola e o segundo também. Meu amigo, até o Laércio fez gol, o Laércio, pai do Grêmio, né? Que tem 4 gols na temporada e os 4 contra o Grêmio, né? Pai do Grêmio, o Laércio aí. Foi gol do Marinho, 2 gols do Caio Jorge, um gol do Laércio, teve o gol do Tassiano, mas ninguém se importa. E o Santos ganhou com autoridade, né? Chegou na semifinal e pegou o Boca. E daí teve todo aquele jogo, o jogo de ida 0-0, um jogo fraco, bem ruim até, mas daí o Boca resolveu provocar, né? Meter o pedrada no ônibus, apesar do motorista ter falado que não, foi um galho, não foi uma pedra. O motorista falou numa TV argentina, sendo que ele claramente era torcedor do Boca, tinha fotos em redes sociais com a camisa do Boca, então nada suspeito, obviamente. Uma pessoa muito idônea, né, como todo o povo argentino. Teve mais outros episódios ali e tudo mais. E esqueci do episódio, esqueci do episódio, até voltando um pouquinho. Tem bom lembrar essa declaração do nosso amigo Diego Souza, né, depois do 1-1 do jogo do Santos lá na arena, né, que o Diego Souza falou, não tem problema, hoje eles fizeram o gol cagado, na volta a gente patrola. Patrolaram, né, meu amigo? Então aí. Daí chegou o jogo da volta do Santos agora, que foi a última quarta, e o Thiago assistiu comigo. Estou muito nervoso, eu fiquei muito doido aqui, e o Santos passou em campo, né? Diego Pituca, maestro Jefferson Soteldo, meu anão, e Lucas Braga, o maestro Lucas Braga, numa jogadaça no Marinho. Metemos 3-0 nos argentinos, chupa argentino tem mais aí que se ferrar, e a gente foi para a final. A verdade é uma só, agora fazendo uma análise um pouco mais séria, se chegassem para mim em abril e falassem assim, teu time vai estar na final da Libertadores, o Cuca vai assumir teu time e vai botar esse time na final da Libertadores. Eu ia falar pro cara, você é maluco, você tá usando droga, para com isso. Porque não dava para acreditar, né? O time do Santos cheio de problemas, o time do Santos sem presidente, o time do Santos que o presidente comprava calcinhas no cartão corporativo, né? Depois teve essa história aí, inovação no ramo do futebol. Que depois foi substituído pelo presidente Rolo. Exatamente, o Santos que teve o presidente Rolo, né? Que é um presidente que faz muito rolo, então sendo bem sugestivo ao seu nome, né? O Santos chegou na final da Libertadores e foi um time que cresceu ao longo da competição, que chegou cascudo, que enfrentou 3 adversários muito difíceis, o LDU, o Grêmio e o Boca, em que todos eles eram o azarão, e na minha opinião chegou com um azarão nessa final, porque tecnicamente o Santos ainda é inferior ao time do Palmeiras, mas é jogo único, né, e nunca dá pra... Eu digo um negócio aqui, se no dia o Lucas Braga acordar
olhar pro espelho e falar, eu sou foda, acabou, né? Acabou a final, não precisa mais ter final. Palmeiras não precisa entrar em campo, porque Lucas Braga vai ser Lucas Braga, né? O terror da mocidade aí, né? O terror das defesas do adversário. Tal qual o torcedor do Santos, ele usa o termo mocidade. Deus me livre. Muito bem. Então, Richard e Guilherme, o que a gente pode esperar dessa final que a gente vai ter no dia 30, o jogo, né? Dia 30. Dia 30. 15 dias. Daqui 15 dias. Inclusive, informação que foi dada por o Biratã Leal, que caso o Palmeiras ganhe a Libertadores lá para o Mundial, atrasa a final da Copa do Brasil, hein? E que pode interferir na pré-Libertadores do ano que vem. Tem esse detalhe também. Então, minha opinião sobre isso é que eu quero mais é que a final da Copa do Brasil, a pré-Libertadores e o calendário da CBF se lasquem e que o Palmeiras ganhe a Libertadores e vá para o Mundial. Inclusive, eu queria deixar minha previsão aqui sobre o jogo, minha previsão avalizando honestamente, sem clubismo, de forma séria e avalizada. O Abel Ferreira ele vai desestabilizar completamente o Cuca. O Cuca vai chegar com a calça vinho, o Abel Ferreira vai chegar com a garrafa de vinho, sangue de boi, derramar na calça, na camisa. O Cuca vai chegar com a camisa de santa, o Abel Ferreira vai botar auxiliar vestido de Virgem Maria, vai desestabilizar completamente o Cuca e o Palmeiras vai meter 58-0 no Maracanã no dia 30. E a sua opinião, Richard? Na minha opinião é o seguinte, né? Eu acho que o Abel Ferreira, quando ele vai vir com aquele sotaquezinho de português dele, né? Mas quando ele olhar pro banco, velho, que é aquele cara com aquele penteado maravilhoso do Cuca, aquele penteado bem pra trás, assim, ó, aquele disfarce clara, calvície, né? Ele só vai pensar uma coisa: perdemos. E ainda mais quando ele olhar, né? Ele olhar aquele ponta esquerda do Santos, aquele homem cheio de habilidade, aquele homem que rompe defesas. Obviamente eu tô falando do Lucas Braga, né? Quando ele olhar para aquele cara, ele vai falar: ferrou, vamos perder, Mundial vai ficar para próxima. Porque não, mas falando bem sério, eu acho que sem clubismo, né? Eu acho que vai ser 65-0 pro Santos, 54 gols do Lucas Braga e mais uns 20 gols do Marinho, né? Eu errei a conta agora, mas enfim, vai ser isso aí, esse vai ser o cenário. Lucas Braga, the best da FIFA, artilheiro da Libertadores, artilheiro do Mundial, artilheiro do mundo e artilheiro do coração do torcedor santista. Muito bem. Obviamente, depois dessas duas previsões, o jogo vai ser 0-0, né? Bem isso aí. 0-0 horroroso. Vamos lá, vamos às últimas considerações? Guilherme, o que você ainda quer falar? Cara, na verdade, agora falando sério mesmo, o Santos, ele é um time inferior tecnicamente no conjunto ao Palmeiras. O Palmeiras é um time mais completo, mais organizado, tem mais opções até tanto para começar como titular como para sair do banco. Ainda tem o Abel Ferreira, que é um técnico que tem mostrado um ótimo repertório, mas o Santos tem um negócio que o Palmeiras talvez não tenha, que é o jogador que desequilibre. Não só um jogador, mas o Santos tem dois jogadores nesse sentido no ataque, o Soteldo e o Marinho. Pode ser que o Palmeiras não esteja numa tarde tão inspirada, que o Rony Rústico seja mais rústico do que qualquer coisa, que o time sofra com mais lesões e outro surto de Covid, como tem sofrido. O Palmeiras lembrar que sofreu um surto de Covid que afetou o elenco inteiro. Tem alguns jogadores que não voltaram ainda fisicamente tão bem. Então talvez o Palmeiras não chegue nas condições ideais que precise. E o Santos, em uma jogada individual do Marinho ou do Soteldo, pode decidir o jogo. Eu acho que é um jogo muito parelho. Para ser sincero, eu não arrisco dizer um vencedor nesse jogo. Eu acho que qualquer um dos dois que chegar lá, que levar esse título no dia 30, merece. Porque falam muito que o Palmeiras não deu sorte no sorteio e tudo, mas é o que o Abel falou, os times chegaram lá nesse lugar porque tiveram competência. O Palmeiras não era para ter pego o Guarani, era para ter pego o Corinthians não teve competência de chegar lá. O Palmeiras poderia ter pego outros times na fase de grupos, ter pego o Del Valle na semifinal, não pegou o River, que é o melhor time da América, sem dúvida, na última década, passou do River Plate. Então assim, o Palmeiras merece ter chegado lá. O Santos, com tudo e contra todos, inclusive os próprios dirigentes santistas, chegou na final eliminando grandes times.
talvez não times do seu melhor, como o Boca Juniors, que é o meia Boca Juniors, mas chegou lá também. Então, assim, vai ser um jogo bem mais parelho, vai ter a rivalidade. O torcedor santista ainda não engoliu aquela final de 2015 e o torcedor do Palmeiras está em festa ainda. Então, assim, dá para qualquer um dos dois levar ali e vai ser merecido. Vai ser um grande jogo. Eu, como palmeirense, na verdade, eu acho que mesmo que a gente não leve nem a final da Libertadores, nem a final da Copa do Brasil, eu acho que foi uma temporada até acima das expectativas, comparando com o que veio depois da pandemia, que a gente não tinha perspectiva nenhuma com o Luxemburgo, que é um técnico para o Vasco, que diz muito sobre ele e sobre o Vasco. Então, assim, é uma temporada já boa do Palmeiras. Se vier o título da Libertadores, obviamente será excelente. Se vier o título da Copa do Brasil, será excelente. Mas se perdermos para o Santos no meio de 30, não será uma temporada perdida. Será uma temporada para a gente lembrar do mesmo jeito. Richard, para a gente poder fechar. Não, o que eu posso falar do análise no geral é o seguinte, fazendo uma análise bem séria agora, é um jogo totalmente equilibrado. Acho que o GM resumiu bem que o time do Palmeiras tecnicamente é superior ao time do Santos. Só que o Santos, ele, ao longo da competição, ele estabeleceu uma aura em torno desse time que é difícil, assim, cara. Tu vê, por exemplo, os vídeos de bastidores, aquele discurso, por exemplo, que viralizou até do Alisson, né, que teve o jornal Olé, que deu 4% do Santos de chegar à final. E os caras usaram 4% é muito pra gente, porque realmente o Santos, essa temporada o Santos mostrou que realmente é um time gigante, né? Porque jogando contra tudo, contra todos, inclusive internamente. A gente teve o time se classificando para a final e o Marinho cobrando dirigente ao vivo em live salário, porque não é pago salário. Luan fica, hein? Luan vai ser comprado, hein? Luan vai ser comprado por... Faz a TED! Faz a TED! Faz a TED! O Luan já foi comprado. Luan já foi comprado. Hoje. Agora tem o Pix, já faz a conta. Já faz o Pix. Já faz a agora a gente recebe até o salário. Agora a gente recebe até o salário atrasado. A gente tá ao vivo aqui. Quando é que vocês vão pagar nós? Amanhã. Pronto. O Chimeno falou que vai pagar nós amanhã. O Santos tendo presidentes ridículos, 2 presidentes, que foi o Pérez, que sem comentários, né, o pior presidente da história do Santos, e o Rolo, que diz por si só, o nome do cara é Rolo, pelo amor de Deus. Então, só fez rolo na gestão dele, a pouca gestão dele, graças a Deus. E o Santos realmente, cara, e tem que se falar, o trabalho, acho que é até desmerecer, não acho que é muito desmerecer que o Cuca faz milagre. Eu acho que o Cuca não faz milagre. O time do Santos é bom, é tecnicamente bom. Tem jogadores ali muito bons. Marinho, Soteldo, Caio Jorge, que amadureceu, um piá de 19 anos, tem 5 gols na Libertadores. O próprio Lucas Veríssimo, que vai para a Europa, né? O próprio do Lucas Veríssimo, um zagueiro de alto nível. O próprio Lucas Braga, que eu até brinquei aqui, mas foi um jogador que é um jogador que o cara estava jogando até o ano passado Série B, Série C. Ele nunca tinha jogado na vida dele um time de Série A. E no começo dos jogos ele até parecia desconexo da realidade, mas hoje é um jogador... Não, peraí. Até parecia desconexo. Se eu pegasse o que o Richard falava desse Lucas Braga uns meses atrás, ele tava um processo, meu irmão. Você tá... Ai, Deus me livre, viu? Mas o Lucas Braga foi um jogador... Hoje é um jogador extremamente útil. É um jogador muito esforçado. O próprio Alisson, cara, sempre um volante rústico, né? Para não falar outra coisa, é um jogador que está jogando muita bola nessa Libertadores, e esse time do Santos é um time que cresceu ao longo da competição. Eu acho que a áurea está muito legal, o Cuca ali soube fechar bem o grupo, blindar bem o grupo, né? Apesar de tudo que acontece em volta, apesar do Santos ser uma zona, ser uma bagunça, vocês têm que entrar dentro de campo, vocês têm que jogar bola para honrar o salário, mas a camisa que vocês vestem a camisa de um grande clube brasileiro. E eu acho que isso é muito legal. Placar, é difícil arriscar placar. Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado e faço as minhas as palavras do GM. Eu acho que mesmo que o Santos perca a final, isso é verdade, eu tenho por mim, mesmo que o Santos perca a final, eu vou bater palmo nesse time. Porque esse time não era para sair, claramente. Era um time que ninguém apostava, era um time que poderia estar aí, dependendo das circunstâncias, poderia estar aí lutando para não cair na Série A, porque realmente essa era a expectativa, mesmo que o Santos
antes ali por agosto, depois da pandemia, o time do Santos era um cenário de terra arrasada, jogadores pedindo rescisão e salário de 3 meses atrasado, punição na FIFA e tudo mais, né? E mesmo que o Santos perca pro time do Palmeiras, eu não posso criticar esses caras, cara. Vai ser uma grande temporada, uma grande campanha e é isso aí. Pra mim já vale tudo o que foi feito, mesmo só chegando à final, mesmo perdendo o título. Muito bem, só para fechar, vou deixar aqui um placar 1-1 nos pênaltis, 5-4 Santos, para dar alegria à rixa de matar Guilherme Melo. Então é isso, esse foi o nosso IFC Debate. Rinha não, porque rinha é proibido. E lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o Boca e o River. Fala, galera! Passando só para lembrar você seguir a gente no Instagram, no @infelizmentefc. Segue a gente no Twitter também, no @FCInfelizmente. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Anchor, Google Podcasts, qualquer uma delas. A gente está em basicamente todas. Também para se inscrever no canal do Twitter, ativar o sininho. Lembrando que todo domingo sai entrevista no canal e toda quarta-feira sai um episódio novo, além das lives esporádicas e alguns programas especiais. Então lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu.